Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 6, né? Agora nós vamos iniciar no Livro dos Espíritos, né? Capítulo 4, da pluralidade das existências, o tema a reencarnação. Mas como eu disse no vídeo 1, tem vários outros temas que que encontra-se englobado nesse tema a reencarnação. Então, olha só o que Allan Kardec pergunta aos bons espíritos. Desculpe. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Por que Allan Kardec perguntou? Como pode a alma que na encarnação que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Por que ele disse aqui? Por que ele disse alma? Nós temos que raciocinar isso. Porque enquanto o espírito encontra-se no corpo físico reencarnado, ele é tido como alma. Desencarnou, é tido como espírito. Olha só para você ver como que a gente tem que raciocinar. E muitas pessoas não raciocinam a respeito disso aqui, ó. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea? Então ele está citando alguém que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea. Então olha como Kardec era sábio. Eu costumo dizer que o Livro dos Espíritos ele é composto de duas partes. Tem o Livro dos Espíritos, que é composto de pergunta, e o outro que é composto só de respostas. Porque tanto um quanto o outro, a sabedoria é fora do comum. Só Kardec mesmo para fazer o que fez. Aí a resposta do espírito: sofrendo a prova de uma nova existência. Olha que interessante, sofrendo a prova de uma nova existência. Porque se não for através de uma nova existência, o indivíduo não se depura. O indivíduo não se melhora. Você pode, no plano espiritual, na erraticidade, lá permanecer, porque lá é uma outra dimensão. Você pode permanecer do lado de lá, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos, ou mais. Mas que você terá um dia que no corpo físico encarar os teus algozes,
Você vai ter que encarar. Isso é lei. É lei, é, é lei divina. É lei imutável. É lei imutável. Aí ele ainda continua assim. Kardec ainda continua nessa mesma pergunta. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Olha como ele é sábio. Ele fez a pergunta ao inverso. A mesma pergunta, ele fez o inverso. Ele não fez a pergunta como alma corpórea, que viveu uma existência corpórea. Agora ele fez a pergunta como espírito. Resposta. Resposta de um sábio também. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Você parou para observar que é a mesma pergunta, só que invertida? Eu vou deixar você raciocinar e voltar e analisar. Eu não vou ler novamente, não, as duas perguntas. Você vai ter que aprender, com todo respeito, através da psicologia, você vai ter que aprender a reparar essa nuance, essa transformação. E você viu como que eu capto rápido. Em ler eu já captei. É a mesma pergunta, só que usando outros termos, invertendo a pergunta totalmente, porque antes ele fez a pergunta colocando o espírito, né, como alma na vida corporal. Aqui, na segunda, ele já usou o termo espírito. E a resposta foi a mesma usada na primeira resposta. Só que o espírito também. É isso que nós temos que analisar. Da mesma forma como Kardec usou outras palavras para modificar a primeira pergunta, o espírito, na segunda, ele usou também as mesmas nuances, só que ele também modificou as palavras para dar a mesma resposta. Então, a mesma pergunta da primeira é a mesma pergunta da segunda, só que a segunda foi modificada, e a mesma resposta do espírito na primeira é a mesma resposta do espírito na segunda, quando ele percebeu que Kardec modificou a pergunta, ele também modificou a resposta. Mas o sentido é o mesmo. Observa para você ver. Aí Kardec ainda continua assim, ó. Aí ele tece um comentáriozinho. Depurando-se, aliás, o espírito, né? Kardec. Kardec continua. Kardec ainda continua cutucando a onça cavara curta. Observa. A alma
passa então por muitas existências corporais, ó, observa para você ver. Ele já tocou nesse assunto, mas ele não se deu por satisfeito. É isso, gente. É isso que chama-se ciência e filosofia. É raciocinar, é o bom senso. Você entendeu? Nós não podemos nos deter naquilo que nos falam. Nós não podemos nos contentar com apenas meio copo de água. Nós não podemos nos contentar. Kardec era insistente. Eu vou usar um termo aqui meu, com todo respeito. Kardec, eu penso que os bons espíritos, isso é meu, que Kardec, ele perturbava os espíritos de uma tal forma que os espíritos não via a hora de se ver livre dele. Porque Kardec era um espinho, ele era uma pedra no sapato dos espíritos. Ainda mais quando ele percebeu que havia no plano espiritual, na erraticidade, uma falange do bem. E ele, com todo o conhecimento dele, de vidas passadas, e assistido por espíritos de escola, inclusive assistido por nosso Senhor Jesus Cristo. Fale quem quiser o contrário que eu acabei de dizer agora. Ah, Luiz, mas você acabou de dizer uma besteira, sabe por quê? Porque o guia protetor de Allan Kardec era Zéfiro. É o que está escrito nas obras, né? Que a gente respeita. Mas você há de convir comigo que a terceira revelação significaria a volta do Cristo por toda a eternidade da humanidade. O retorno do Cristo à Terra para toda a eternidade. Você há de convir comigo que ninguém melhor que o Cristo para assessorar Allan Kardec. É óbvio que Allan Kardec tinha lá um mentor espiritual, Zéfiro, sabe? São Luís, entendeu? E outros espíritos ali. Mas você há de convir comigo que acima de todos esses, Jesus não deixava aquele trabalho ali ao relento, não. Era a volta dele. Então ele assessorava assim Allan Kardec para ver se tudo, tintim por tintim, estava sendo de acordo com as leis de Deus que ele havia dito há 2000 anos atrás que não havíamos compreendido, e que muitas coisas, é por isso que ele prometeu o Consolador prometido, onde muitas outras coisas seria acrescentado e que ele novamente nos enviaria um novo Consolador que ficaria conosco por toda a eternidade e que nós haveríamos de entender tudo que ele havia dito, que não tínhamos compreendido, que muitas coisas ainda seria nos revelado. Dá para você entender que uma grandeza dessa não pode ficar assim ao relento, sem a vistoria do
do mestre? Vamos raciocinar, gente. Nós estamos falando da terceira revelação. Não vai haver mais a quarta, mais uma revelação, não. Nós estamos falando do cristianismo ser de vivo. Nós estamos falando do Cristo de volta. Isso não é brincadeira, não. As pessoas têm que raciocinar. E muitas pessoas não raciocinam. O Cristo foi o intermediador direto na codificação da doutrina dos espíritos. Ele foi o intermediador direto. E outra coisa, como Cristo, eu assumo tudo que eu estou dizendo, porque eu sei da grandeza desses seres intermediários sem ser o Cristo, entre o Cristo. Da mesma forma como Cristo foi médio de Deus, Allan Kardec foi médio de Jesus Cristo. Eita, agora, né? Agora eu arrumei bagunça mesmo, né? Você pode pensar o que você quiser, é um direito teu. Acredite, não acredite, é um direito teu. Só que depois não diga que você não foi avisado um dia. Nós estamos falando das leis de Deus. Nós estamos falando da justiça divina. Nós estamos falando da terceira revelação. Nós estamos falando da grandeza de Kardec, da grandeza do cristianismo redivivo, da volta do Cristo à Terra. Nós estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando mal de ninguém. Nós só estamos falando que, mediante essa grandeza toda, só o Cristo, que tinha condições de amparar tudo que naquele momento ocorreu. Tudo que naquele momento ocorria. Mais ninguém. Não duvidando de todos que trabalharam na codificação. Mas, como se diz o ditado aqui na terra, gente, o que engorda o capado é o olho do dono. Tá transmitida a mensagem, né? Aí Kardec ainda faz uma outra pergunta, né? Que é aquela que eu falei. Repetindo ela. A alma passa, então, por muitas existências corporais. Você observa que ele voltou a tocar no mesmo assunto da primeira pergunta que ele fez? Ele não fez a pergunta sobre alma na vida corpórea? Ele não fez. Na segunda pergunta, ele não fez a mesma, só que mudando de alma para espírito. Agora ele me faz a mesma pergunta de novo, só que com outros termos, usando alma. Esse Kardec quer matar nós. Ou fazer vocês daí ficar doido, ou xingar eu mais ainda, porque minha cabeça tá um vulcão. Mas eu tô entendendo ele. A alma passa então por muitas existências corporais. Corporais não tem nada a ver, não tem algo a ver com vidas corpóreas? É isso que eu quero que você aprenda. A entender que é a mesma pergunta modificada diversas vezes. Ele modificou a mesma pergunta diversas vezes para testar o espírito. Aí o espírito, como não é lá bobinho, não é tontinho, olha o que ele respondeu. Sim, desculpe, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância
em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. É a mesma resposta dada nas 3 perguntas anteriores. Nas 2 perguntas anteriores. É a mesma resposta. Só que você acha que não vai conseguir entender, mas tudo bem, eu respeito. É a mesma resposta, só que com outros termos psicológicos. Aí, Kardec mexe de novo na mesma questão. Na mesma pergunta, Kardec mexe de novo. Olha só. Parece resultar desse princípio que a alma, olha só, meu Deus do céu, ele não tratou aqui de alma, passa então por muitas existências corporais. Ele torna a mexer novamente. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Ou então, que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É a mesma pergunta primeira. É a mesma, só que com outros termos. O espírito é mais esperto ainda que ele, só responde assim: evidentemente. É evidente. É evidente. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Ou então, que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É lógico, evidente. Porque se você não se melhorou, se você não se depurou, e de acordo com a pergunta que Kardec fez ao espírito, é evidente que ele vai ter que retornar quantas vezes for necessário. É evidente que ele vai ter que tomar um outro corpo, que é o mesmo é o mesmo que reencarnar. Olha só, que sabedoria divina. Essa é, como se diz, isso chama-se, como eu posso dizer, cristianismo redivivo. A volta do Cristo à Terra. Aí você pega e me fala assim, mas até agora não falou sobre reencarnação. Queridos irmãos, eu estou tentando mostrar aqui, além do que Kardec e os espíritos estão entre si conversando, eu estou tentando mostrar as nuances, sabe? O vai e vem, o jogo de um contra o outro. Kardec joga, o espírito responde de uma forma, ele joga também. Isso são jogadas para ver se nós conseguimos raciocinar e captar a mensagem. Porque tem pessoas, com todo respeito, que lê essa pergunta aqui toda e não raciocina de que as perguntas sequentes são as mesmas perguntas e as respostas são as mesmas respostas e que o conteúdo é o mesmo conteúdo da primeira até a última e que aquele que não se depurou, é natural que ele tomará um outro corpo, é natural que ele tomará, que ele novamente reencarnará, não é assim? Ele não se depurou naquela
primeira oportunidade, ele vai retornar quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso, até se purificar. Aí o Espírito disse o quê? Evidentemente. Calou a boca de Kardec nesse sentido. Aí Kardec se sentiu satisfeito. Porque, como se diz o ditado, Kardec ficou sem argumento. Isso é meu, tá? Não pense que isso é verdade que eu estou dizendo, não. Kardec era muito capacitado e continua sendo. Ó, eu posso dizer para vocês com todo respeito que depois do Cristo na Terra, Kardec foi o espírito mais evoluído que na Terra pisou. Ah, Luiz, você acabou de contar uma mentira agora, porque Jesus disse que João Batista era o espírito mais evoluído que de uma mulher havia nascido na Terra. Isso é psicologia, gente. Vamos raciocinar, vamos procurar saber quem foi Kardec em vidas passadas, quem foi João Batista, tá bom? Isso é psicologia. Vamos para o próximo vídeo.